Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da TV Guarulhos e da World Trade Coaching, sempre trazendo aí para você aí nas suas noites de terças-feiras em um assunto de relevância, de impacto, de importância para nossas vidas, né? Lembrando sempre que o nosso programa ele vai ao ar aí nas terças às 9h30 e com reprise no domingo também às 9h30. Você perdeu o programa aí na terça-feira, vai lá no domingo, lá naquela tranquilidade do seu domingo e assiste o programa de manhã que você vai ter aí à disposição um assunto de interesse. Tenho certeza que você que já é da família WTC vai estar conosco. E hoje nós estamos aqui trazendo uma pessoa para conversar conosco que ela é uma empresária que cuida dos pequenininhos. Você pensou que são das crianças, né? Não, são quase, que são dos nossos cãezinhos, dos nossos cachorros, o melhor amigo do homem. Antes, porém, a gente vai soltar um vídeo, divulgação do hotel, uma creche, um daycare. Dá uma olhadinha aí que vocês vão gostar. Imagina um lugar onde você pode deixar seu cachorrinho e sair para trabalhar sem culpa, ou ir viajar tranquilo. Ele vai estar sempre solto, fazer amigos, brincar, aprender, ser mimado, bem cuidado e não vai ficar preso nem na hora do banho. E pra dormir é junto, claro. Esse lugar existe. É o Clubinho do Pet, exclusivo para cãezinhos de pequeno e médio porte. Fantástico, né? Catarina Fernandes, prazer tê-la aqui conosco. Prazer o meu, Barreto. Catarina, vou fazer uma pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. O cachorro é o melhor amigo do homem? Claro que é. Claro que é, isso já se sabe há muitos anos e essa é uma verdade absoluta. Você sabe que tem um filme que estreou ainda há pouco aí, que chama-se Alpha. Você assistiu Alpha? Alfa? É um filme muito legal que conta a história dos primórdios da humanidade lá, os caçadores, enfim, os caçadores de mamutes. E aí não tinha essa amizade ainda, o começo da amizade dos caninos, né, com a raça humana. E então tem lá um caçador que ele se desgarra, um menino, enfim, ele estava sendo iniciado e ele acaba que para sobreviver, porque o pessoal vai embora, esquece dele, enfim, dão ele como morto, mas ele não estava. E aí o que acontece? Ele faz uma amizade, ele estava sendo perseguido por alguns lobos, e ele acaba plasmando ali uma amizade com um lobo. Na verdade, não era um lobo, na verdade, era uma loba que a gente fica sabendo só no final do filme. Tá. E aí, o relacionamento deles é magnífico, eu aconselho. Vocês aí, chama-se Alpha, muito bom filme, né? Bacana o filme. Legal. Agora, conta um pouco para nós da história do Clubinho. A história do Clubinho é o seguinte, eu costumo dizer que eu sou minha cliente, na verdade. Eu tenho cachorros pequenos, né? Aquele cachorro de hoje em dia, que eu chamo também de cachorro urbano, né? Porque o cachorro da cidade, ele saiu do quintal, ele veio para dentro de casa. Então, ele é tratado como filho. Ele dorme na cama dos donos, ele sobe no sofá, ele tem mimos e fofurinhas. E essas são as minhas cachorras. E, na verdade, essa ideia surgiu numa época que eu tinha voltado para o Brasil, porque eu morava fora, e eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Eu, na verdade, sempre fui empreendedora, eu tive alguns negócios. Então, para vocês saberem aqui, a Catarina, ela é
administradora, né, Catarina? Sou. Então, a gente conversava antes do programa, ela está dando aqui o briefing aqui, mas ela teve uma experiência fora do Brasil. Como é que foi essa história de morar lá na Espanha? Que você fez, Morei na né? Espanha, morei em Barcelona. Como é que você decidiu, de repente? Isso foi antes do clubinho, né? Foi antes do clubinho, foi antes do clubinho. E como é que foi essa experiência lá na Espanha? Foi logo depois da minha pós-graduação. Eu fiz graduação e pós-graduação em administração e eu não estava muito me encontrando no Brasil. E eu sempre tive essa vontade de morar fora e eu tenho dupla nacionalidade espanhola por parte do meu pai. E aí eu gostava muito de Barcelona e resolvi tentar. Você tem uns traços meio mediterrâneos aqui mesmo, né? Você tem origens lá na Espanha? Tenho família lá. Os avós? Os meus avós, eles já faleceram, mas eles vieram para cá com o meu pai e o meu tio pequenos. Aquela coisa, a imigração mesmo, de navio. O vô veio antes, depois veio ela com os filhos. Enfim, mas ficou família lá. Terra Brasília para se viver, né? Exatamente. Tá certo. E, bom, enfim. E aí em Barcelona eu tive loja de roupa, eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na HP, trabalhei também com educação, porque meu pai também tinha empresa. Então eu sempre tive essa... Eu acho que é um aprendizado, né? Então, teu pai tem empresa, você tende a gostar de ter um negócio também. Então, enfim. E quando eu voltei para cá, foi uma época um pouco complicada na minha vida, porque meu pai tinha falecido, a minha mãe ficou doente, teve câncer também. Então, eu passei 2 anos nessa função e quando você perde um pouco essa linha de carreira, para você retomar é muito complicado. De qualquer maneira, o empreendedorismo ele está no seu DNA. Ele está. Né? Você sempre foi empreendedor. Exatamente. Né? E aí eu ficava buscando alguma coisa que tivesse a ver comigo e tinha várias ideias, mas nada que me pegasse ali, eu quero fazer isso, né? Isso me completa. Me né? motiva, exatamente. Você sabe, Catarina, que aqui no nosso programa, aqui, o WTC, né? Assim como a World Trade Coaching, e nós temos nosso site no ar, você pode clicar lá e dar uma viajada por ele, navegue lá, o www.wtcoach.com.br, no nosso GC tem também. A gente prima por mostrar exatamente essa questão do equilíbrio mental, né? Quão importante é o equilíbrio mental em nossas vidas. E às vezes esses momentos de desequilíbrio, né? A gente perde um ente querido. E a jornada mais importante que nós fazemos é por dentro de nós mesmos. Completamente. Né? A descoberta, né? A autodescoberta, quem sou eu de fato, onde eu me encaixo dentro. Aí é que você vai encontrando o seu equilíbrio. Né? Sim, porque nesse momento eu estava vivendo um luto, foi um atrás do outro, foi meu pai, logo depois minha mãe, né? E eu tinha voltado para o Brasil, uma coisa que eu não estava muito afim de fazer. Então, tudo aquilo e ainda você não consegue se recolocar no mercado de trabalho, é muito difícil. Então, você tem que se você quer empreender, você tem que buscar alguma coisa que te complete também emocionalmente, né? E financeiramente também. Com certeza, né? É verdade. Só a boa vontade não paga as contas, é verdade? Exatamente. Tá, né? E, enfim, e aí, nesse processo todo, eu tinha as minhas cachorras, e elas eram pequenas. Quantos cachorros você tinha nessa época? 2. 2 cachorrinhas? 2 cachorrinhas. Estão com você até hoje? Estão. 2 Schnauzers. Qual a raça? Schnauzer. Schnauzer. Aquele da barbinha. O da barbinha. Isso. Eu conheço os cachorros, mas Lhasa, Apso e outros, mas eu não consigo identificar muito. Não, é que depois que você trabalha com isso, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Mas continue. Enfim, daí, nesse processo, como elas eram pequenas, eu procurando trabalho, fazendo coisas, tal, saía todo dia para passear com elas, mas você vê que não é suficiente. Para um cachorro filhote, não é suficiente.
Fala, cachorro você passeia um pouco, tá tudo bem. Então, essa é justamente aquela coisa o cachorro, ele sai do quintal, ele vem para dentro da sua casa, você começa a entender um pouco mais de que ele tem umas necessidades que você não sabia que o cachorro tinha antes. Então, ele quer brincar, ele quer fazer coisas. Então, tipo, você está aqui trabalhando no computador. O cachorro está lá te chamando para brincar com ele. E não dá para você brincar com o cachorro o dia todo. Catarina, o animal, o cachorrinho, ele tem personalidade? Tem. Ou ele acaba assimilando um pouco dos hábitos da personalidade do dono? As duas coisas. Então, por exemplo, eu tenho 2 cachorrinhas, elas foram criadas iguais, elas são super diferentes. Você tem a coisa do padrão da raça também, que isso é legal quando você quer comprar um cachorro que se adapte ao seu estilo de vida, é muito importante você estudar sobre a raça. Porque às vezes você fala, que eu escolhi aquele cachorro porque ele era tão bonitinho, mas eu não sabia que era assim. E aí, sei lá, você é uma pessoa que gosta, super ativa, gosta de correr de manhã, e você compra um pug. Não dá, o pug não vai te acompanhar, ele não tem focinho, ele não aguenta. Então, isso também é muito importante. Mas, bom, voltando. Puxando meu fio da meada aqui. E eu percebia isso, falava, gente, não dá, tô trabalhando. E aí eu vi essa coisa de daycare numa revista. Falei, nossa, que legal isso, porque eu não conhecia, era bem novo. E fui olhar como é que era e acabei deixando elas, as 2 em 1, 2 vezes por semana. No começo estava tudo muito legal, tal. Aí depois eu tinha várias coisas que eu não gostava muito. E aí começaram a misturar, encheu muitos cachorros, cachorro grande. Uma delas começou a ficar com medo de cachorro grande na rua. Tirei de lá e achei um outro que eu gostava um pouco mais. E nessa coisa de pensar sobre, poxa, por que eles não fazem isso? Por que não faz aquilo? Isso aqui está errado, isso aqui não é legal, tal. Foi numa conversa com meu irmão que ele falou, por que você não abre o seu? Aí já estava dado o norte, né? O isso. espírito empreendedor também já estava presente, juntou o útil ao agradável. Sim, e eu moro em Higienópolis. Higienópolis tem muito cachorro. Eu acho que é o metro quadrado de mais cachorros em São Paulo. São Paulo inteiro tem bastante. Mas Higienópolis tem muito e é um bairro muito pet friendly. Então, você pode ir com seu cachorro no shopping, vários restaurantes aceitam. As pessoas pegam as fezes dos cachorros no chão. Então, é um bairro muito adaptado ao cachorro. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho muito importantíssimo, que é essa questão dos cuidados que o dono do animal, do cachorro ali, né? Sim. Tem que ter com ele, né? Porque às vezes eu me pergunto quem é dono de quem nessa história toda, você está entendendo? Assim, não é? Bom, enfim, a pessoa sai, não tem, o cachorro, enfim, ele faz ali as necessidades e observo muito, né? É um pouco de educação também, questão da educação. Né? Eu acho que a pessoa tem que se educar, sim, até para cuidar, para dar um cuidado, uma qualidade de vida para o animal, não? Mas no bairro também, uns anos antes, foi feita uma campanha de educação, entregar saquinho, falar para as pessoas como isso é importante. E isso pegou. É um negócio que pegou muito, pelo menos nesse bairro. Então, se você não pega, as pessoas te olham feio. E que é o certo. Lógico, a gente está andando na rua, nossas ruas já são com as calçadas todas ruins, ainda se for ter Fiz um rua. programa tempos atrás aqui, a questão da mobilidade em São Paulo, como você tem dificuldades nas calçadas. Sim. Então, se você já tem um animal e não cuida, quer dizer, fica ruim para todo mundo. Né? Você tem que ter educação. Né? Dentro desse quesito aí, eu vou abrir aqui um parênteses para te fazer uma pergunta, que é o seguinte: a questão da castração do animal. Essa é uma coisa que eu sempre estou no interior, eu vejo que tem muitas campanhas, porque no interior tem uma coisa que aqui em São Paulo eu vejo menos, que é o cão abandonado. Lá no interior você anda, muito cachorro pelas ruas, entendeu? Cidades do litoral tem muito, inclusive é um problema que impacta muito até as praias, a saúde dos banhistas e tudo mais. Isso é uma questão de você também ter, eu acho que o dono, óbvio,
Você, o cara vai lá, queria um cachorro, teve ali, de repente, por um motivo ou outro, eu não quero mais, ele solta o animal. Eu acho que isso, sinceramente, isso completamente é errado e até desumano. Isso é uma falta de senso, né? Sim. Enfim. E lá eu vejo muita campanha de castração, tanto de cachorro como de gato, né? Tem que ter, é importantíssimo. É importantíssimo a castração, não só para não ter animais abandonados, mas por duas questões. Primeiro é uma questão de saúde, que o cachorro ele pode ter problemas futuros de saúde. A fêmea é muito provável que ela tenha algum problema como gravidez psicológica, e a gravidez psicológica traz outros problemas, como ela fica com leite na tetinha, vai dar mastite, vai dar câncer, vai dar piometra, que é inflamação do... O cachorro, ele tem, a fêmea tem gravidez psicológica? Tem, é muito comum. Se você não castra, é super comum. A castração, então, ela é importante. Vamos até para os nossos telespectadores, porque é o seguinte, quando a gente fala em castração, pelo menos na minha cabeça, que eu não sou um especialista no assunto, a gente pensa no cão masculino. Né? Mas não. Não, né? São as duas coisas, tá? São os dois. Você tem a castração da fêmea, que é muito importante por questões de saúde, tá? Porque é muito, muito provável que, se ela não acasalar, ela vai ter um problema de saúde depois. Ela vai ter que operar, porque provavelmente ela vai ter algum câncer no ovário, inflamação, mastite, qualquer coisa assim. É muito comum mesmo. Tá? E o macho... Eu falei aqui para vocês que é um masculino, se bem que tem uns montes aí também, viu? Mas é o macho canino. Né? Mas o macho canino, o que acontece? Tem gente que acha que a castração é uma mutilação. Não é. Não é uma mutilação. Primeiro que é muito pouco invasivo, principalmente no macho. É super fácil. E é simplesmente você tá tirando os hormônios dele. Então, as pessoas têm que pensar como isso. Eu estou tirando os hormônios do cachorro macho. Entendi. Por quê? As pessoas normalmente não pensam nisso. Não, mas até a minha ideia de castração do macho você vai lá, você corta, não tem essa... Não, você corta, você tira os testículos, sim. Mas assim, é uma cirurgia muito simples, sim. Mas é que tirando os testículos... Uma vasectomia como se fosse. Seria mais ou menos por aí, mais né? ou menos, mas assim, mais ou menos. Deixa eu explicar essa parte, que isso é muito interessante, Barreto, porque assim, o cachorro, ele vivia na floresta, né? Então, qual era a função dele? Acasalar. Então, ele já tem um faro muito aguçado para buscar outras fêmeas. Então, vamos imaginar o cachorro de hoje, cachorro macho de hoje, vivendo na cidade. Tá? Então, primeiro, ele não é castrado. Ele está sentindo nos prédios, por aí, cheiro de fêmeas no cio a 2 quarteirões. É longe, ele sente longe, né? Sente muito longe, né? Então, ele precisa procurar onde está essa fêmea que eu preciso acasalar. Essa é a minha função, sim. Né? Porque ele tem aqueles hormônios que estão dizendo para ele fazer aquilo. Então, o que acontece? Esse cachorro, ele fica com um comportamento obsessivo. É só isso que ele quer fazer. Ele fica mais agressivo nesse período? Não. Não necessariamente. Ele fica agressivo com outros cães, sim. Machos, porque eles estão brigando pela mesma fêmea, né? Uma disputa por território. Mas assim, o cachorro que não é castrado, ele só pensa nisso. Entendeu? Só pensa naquilo. Só pensa naquilo. Só pensa naquilo. Entendi. Então, assim, imagina. É uma vida estressante. Quando você castra esse cachorro, é nítido o quanto ele começa a prestar atenção em coisas no mundo. Então, o passeio dele é completamente diferente de um cachorro que não é castrado. O cachorro que não é castrado, ele vai o tempo todo marcando
porque ele precisa deixar o cheiro dele para procurar uma fêmea, é só isso. Ele está cumprindo uma função natural, né? Está cumprindo uma função natural. Só que não é mais a função dele a partir do momento que ele vive com a gente. Ele vai no shopping com a gente. Então, você vai no shopping, tem um cachorro lá fazendo xixi na frente da loja, em tudo quanto é lugar. Você vai levar na casa de um amigo teu, assim, o porque cachorro... ele está marcando o território, porque né? ele está marcando o território. Tá falando, né? Então, as pessoas não pensam por esse lado, que para ele é agoniante. Porque e ele precisa também, né? daquilo. E para o tá dono. ali, o cachorro está com um comportamento diferenciado, né? É verdade. E quando você vê cachorros que não são castrados, é completamente diferente. Então, assim, eles estão prestando atenção no mundo, eles estão cheirando o mundo. Como eu tenho daycare, que é a crechezinha para eles, a gente percebe nitidamente, a gente já teve cachorros não castrados, porque a gente aceita quando ainda é pequenininho, que ainda não formou completamente os hormônios e tal. Mas a hora que isso começa, o cachorro ele não consegue participar das brincadeiras, ele não consegue prestar atenção no que a gente fala, nada. Então, ele não participa daquele ambiente. Sim. A única coisa que ele quer fazer é separar os machos das fêmeas, montar nos machos, nas fêmeas, porque é a função dele. Então, ele não curte o resto. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, uma coisa que é muito importante, eu acho que é os cuidados. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês, Sim. que eu presenciei. Eu gosto muito de fazer umas aventuras aí em montanhas e tal. Eu estava no alto da Serra da Mantiqueira, indo lá para o Pico dos Marinhos, e tinha lá um senhor que é enfim, ele é um guia turístico lá, porque lá é perigoso você se perder, Sim. cair, enfim. E tem muito cachorro lá, né? E o cachorro, como você disse, o cachorro do quintal, o cachorro da fazenda, ele tem uma função muito específica, né? E ele tinha com ele um cachorro enorme, que se chamava Rambo. O cachorro era um pastor belga, preto, muito sério. Cachorro muito sério, dorme. Você olhava, você solto, sem coleira, sem nada. E do lado dele, um pequenininho, que eu não sei qual é a raça, porque eu não... Mas um bem pequenininho ali do ladinho dele, né? O pequenininho falava mais do que o grandão. O grandão ficava quietão, pequenininho latia muito, você entendeu? Acontece com a gente também, né? Bom, enfim. E aí, tinha chovido muito e tinha um rio com uma corredeira muito grande. E nós fomos andando, atravessamos por um tronco que estava sobre a corredeira ali, e o Rambo, ele deu a volta e pulou. O cachorro era muito forte, né? O pequenininho ficou olhando e tentou cair na água. A água levou. O Rambo deu a volta, correu lá embaixo, entrou na água, catou o pequenininho, nadou e tirou. Eu nunca tinha visto isso. Não, ele foi lá e tirou o pequenininho. Eu fiquei pasmo, eu vi isso acontecer. Aí o dono falou, você sabe o que ele fez? Tem um poço aqui que o pessoal no verão vem todo mundo nadar aqui. Quando tem criança, ele entra na água e fica do lado da criança, o tempo todo, o grandão. Olha, cuidado. E a história desse cachorro? Esse cachorro, ele era de uma fazenda, e ele era um cachorro que era cachorro de guarda. Só que ele vivia na corrente, e aí à noite soltavam ele ia, pra você ter uma ideia da potência do cachorro, ele ia para o meio do mato e matava os bezerros e comia os bezerros. Entendeu? E o dono da fazenda ia sacrificar o cão porque estava dando muito prejuízo. Quando esse guia, né, seu Manuel, se não me engano o nome dele, foi lá e falou, não faça isso, dê esse cachorro para mim que eu vou cuidar dele. Levou o cachorro e mudou completamente o comportamento do cachorro e passou a esse comportamento culinário. Eu sei, assim, fenomenal essa história. Que entendeu? legal. E lá tem cães que você sobe, por exemplo, você vai subindo, né? O cachorro sai sozinho, ele é de uma fazenda, ele vai te seguindo até lá em cima, como guia e volta com você. Sim. É impressionante eles isso, são né? super inteligentes, eles são muito inteligentes. Quais os cuidados que se tem que ter para a gente ter, dar uma qualidade de vida para os nossos cães? E mais uma pergunta, já vou emendar aqui. Essa parte terapêutica, o bem que ter um animal, né, ter um cachorro, faz para o nosso equilíbrio, né? Mas daqui a pouquinho, eu vou chamar a vinheta um minutinho e daqui a pouco a gente volta, hein? WTC, e você de volta aqui com a Catarina Fernandes. Perguntava para a Catarina os cuidados que nós temos que ter com os nossos cães e até onde eles, né, nosso contato com os cães nos traz um equilíbrio mental, né? Catarina, quais os cuidados que a gente tem para dar uma qualidade de vida boa para os nossos animais?
Carinho. Começa pelo carinho. Carinho. Na verdade, é muito fácil ter um cão. Ele precisa dos mesmos cuidados que o ser humano precisa. Então, você tem que dar abrigo para ele, alimento. O mais importante, eu acho, sempre é observar e ver se ele está feliz. E quem convive com o cachorro consegue entender, consegue saber se ele está bem, se ele não está. E eu acho que também uma medicina preventiva é muito importante. Então, como a gente tinha falado, a castração, as vacinas, o animal sempre está vacinado, vermifugado, com antipulgas. Essas 3 coisas, e uma vez por ano fazer um check-up, eu acho que você já tem... Consegue ali dar uma boa qualidade. Exatamente. Sabe por que eu perguntei? Porque eu tive algumas histórias que eu tive acesso, de que o excesso de zelo, por exemplo, eu tinha um amigo que lavava muito e deu um problema nas patas do cachorro, de tanto banho que ele dava, né? Então, você tem que o cuidado do excesso também, né? Então, mas será que o problema era de tanto banho que ele dava ou o produto que ele usava? Pode ser. Forma, né? Porque, de novo, a gente volta naquela coisa de o cachorro ele está morando dentro da nossa casa. Então, se você não lavar as patas do cachorro, ele vai subir na sua cama sujo. E se ele vai passear na rua e na patinha dele vai ficar sujeira da rua, ele vai lamber, ele vai colocar para dentro dele aquilo. Então, é importante lavar as patas do cachorro todos os dias. Tem que ver o produto que você usa, né? Depende do produto que você usa. E o equilíbrio aqui, o contato com os cães traz para a nossa vida? Nossa, é surpreendente. Isso já é provado cientificamente. Pessoas que têm animais de estimação, elas têm menos depressão. E, assim, o fato de você ter um animalzinho para cuidar te motiva sempre. E eles te trazem muita alegria, né? A gente estava falando antes que eu estava dizendo sobre uma pessoa chega em casa, ela teve um dia horrível e ela vai chegar em casa, se ela não tem ninguém em casa, ela vai chegar com tudo aquilo. Se ela tem um cachorro te fazendo festa, pulando, não tem como você não rir. É um sorriso que você não daria naquele dia. Então faz muito bem. Muita diferença, né? Muita diferença. Vocês sabem que antes de entrar no ar, eu conversava com a Catarina, nós temos tantos assuntos acerca disso aí, que nós, pelo nosso tempo, a gente não conseguiu abordar, mas a Catarina vai voltar aqui no nosso programa e ela vai contar muito mais aí, essa questão da preparação que dos jovens casais, para ter filho, com o cãozinho ali e tudo mais. Sim. E vai falar um pouquinho da diferença entre cães e gatos aí também, que é um outro animal, mas que tem uma outra característica. Eu quero agradecer imensamente a você, Catarina, por ter visto. Eu tenho certeza que nosso programa foi muito sucesso, porque as pessoas gostam, têm seus cães e às vezes a curiosidade, né? Como eu vou cuidar, né? Sim. E tem aí o clubinho também e os daycares aí, que eu acho que são sempre um alento, né? Sim, para a pessoa que trabalha o dia todo, como é que eu vou ter um cachorro? Deixa no daycare, ele passa o dia lá brincando e você tem um cachorro feliz. Sensacional. Obrigado, Catarina. Obrigada, querida. Obrigado vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que nós temos uma representação no domingo às 9h30 da manhã. Se você quiser entrar em contato com a Catarina para, enfim, mais informações, fazer uma consulta e tudo mais, manda em contato aqui com o nosso programa, aqui com a TV Guarulhos. Nós estamos também aí no Guarulhos Play, que é aquele aplicativo, né, do celular, e na internet, www.guarulhos3.com.br. Você entra em contato. Temos o nosso site que está aí no ar também, da WT Coach. Entre em contato conosco, a Catarina tem certeza que não vai se furtar a dar maiores informações. Não, de maneira nenhuma. Você cuidar bem do seu cãozinho. Novamente, obrigado, Catarina. Obrigado a vocês e tenham todos uma excelente semana. Fiquem na paz. Valeu.